Continua, o Alter Rebbe nos diz, Vehinei tzimtzum ze usibat ha'ara, shemeirot sham chabad shel Ein Sof Baruch Hu, leneshamot eilu beolam abriá. Nos fala então, assim, no mundo de Briá, tal diminuição da luz intensa divina como estava em Atzilut, essa diminuição e condensação, esse tzimtzum, possibilita que a Chokhmah, Binah e Dat do abençoado infinito, ou seja, as Sefirot de Chokhmah, Binah, Dat em Briá, alcancem, iluminem essas almas criadas, separadas, que elas possam alcançar, se tornar acessíveis e assim iluminar, sem cegar, sem ofuscar, sem queimar, por assim dizer, essas criaturas que são as almas, como criaturas, almas criadas, separadas, ou seja, que elas têm sua identidade própria, não estão absorvidas totalmente dentro do Criador, não é? Então isso que acontece através do tzimtzum em Briá, Mashem ken be'atzilut, sheinam bebchinat tzimtzum kolkach, e efshar lesichlim nivraim lekabel mehem, velachen leit machshavta dilehon, tfisa sham klal. Mas isso não aconteceria em Atzilut, essa possibilidade de fusão, de acesso da criatura separada, do intelecto criado, da alma, isso dele poder ter algum acesso e alguma união com Chokhmah Binah Dat, isso não aconteceria em Atzilut, que tem relativamente pouca diminuição. Atzilut também é chamado de mundo. Se é chamado de mundo, isso significa que já não expressa totalmente a pura essência de Deus. Inclusive a palavra olam em hebraico vem da raiz helem, que significa ocultação, encobrimento. Então no próprio Atzilut já não se fala da essência pura de Deus, mas em Atzilut se fala que se o mundo ainda é uma emanação, uma extensão da divindade. Nesse mundo a divindade continua plenamente integrada e unificada com tudo que lá existe. Então, isso que ele nos fala, portanto, em Atzilut não aconteceria essa união do intelecto da alma com os atributos intelectuais daquele mundo, porque em Atzilut, que tem relativamente pouca diminuição, existe alguma diminuição, luz da revelação, comparando com a essência divina. Mas é pequena a diminuição que ocorre em Atzilut. Por isso, é impossível aos intelectos criados, simplesmente impossível, assim como é impossível conter o infinito dentro do finito, não dá para caber o ilimitado dentro do limitado. Por isso é impossível aos intelectos criados receber a luz do intelecto não diminuído de Deus, que é aquilo que brilha, ilumina, se faz presente em Chokhmah Binah Dat de Atzilut. E por isso, de fato, nós dizemos, assim está escrito no Tikunei Zohar, no adendo do Zohar, que nenhum pensamento deles, dos seres limitados, por mais elevados que sejam, pode apreendê-lo, aprender, captar a Deus de modo algum. Leit machshava tfisa beiklal. Portanto, ele nos diz que é exatamente o tzimtzum, a condensação e limitação. Essa diminuição da luz é isso que propicia que as almas no mundo de Briá, a partir de Briá, possam receber algum vislumbre, possam captar alguma luminosidade desse brilho da luz divina, o que não ocorre com as faculdades ou com os atributos de Chabad, de Chokhmah Binah Dat, conforme eles estão em Atzilut. Por mais que em Atzilut também há uma certa diminuição da luz divina se comparada à fonte acima de Atzilut, a própria essência de Deus, aquilo que está acima de Atzilut, porém essa diminuição ainda não é tão acentuada. E por isso as criaturas, qualquer criatura, por mais elevada que seja, com seu intelecto, não pode captar ainda a luz divina presente e revelada em Atzilut. Ela é infinita e ilimitada e, portanto, nenhuma criatura, toda criatura é finita e limitada. Por isso ela não pode captar o brilho e reflexo que se faz presente em Atzilut. Então, de forma geral, como nós dissemos, criaturas não têm acesso a essa luz
que reina, que paira em Atzilut, não tem como se associar a ela de forma geral. Porém, faz uma ressalva aqui o Alter Rebbe agora e nos diz: Lachein umador letzadikim hagdolim sheavodatam ulemala mala. אפילו מבחינת דחילו רחימו הנמשכות מן הבינה ודעת בגדולתו יתברך, כמו שעולם האצילות הוא למעלה מעלה מבחינת בינה ודעת לשכל נברא. Ele nos diz, portanto, o mundo de Atzilut, já que ele é tão transcendental, tão elevado, tão ilimitado, tão unificado com Deus, não pode servir de morada, de habitação, não dá para, entre aspas, estacionar lá nenhuma criatura, ele não pode servir de morada para a maioria das almas, mesmo de tzadikim. Consequentemente, para a maioria, ele nos diz, não é viável, não é possível. Consequentemente, Atzilut só é o repositório dos poucos tzadikim, particularmente grandes. Quem pode ter acesso a Atzilut, eventualmente chegar lá, são apenas alguns poucos e raros tzadikim de uma dimensão, de uma envergadura enorme. Muito, muito grande. Esses tzadikim enormes, únicos, raros, ele nos diz que eles podem chegar a ter acesso à luz divina presente em Atzilut, uma vez que o serviço espiritual que eles realizam, conforme ele nos explica a seguir, também é diferenciado e especial. She'avodatam hilemala mala, afilo mebchinat dechilo rechimu. הנמשכות מן הבינה ודעת בגדולתו יתברך, כמו שעולם האצילות הוא למעלה מעלה מבחינת בינה ודעת לשכל נברא, porque o serviço divino desses grandes tzadikim está em um nível que transcende vastamente até o temor reverencial e o amor gerados intelectualmente, que vem da biná e dat, da grandeza de Deus. Ou seja, nós falamos que o nível mais elevado não é aquele, são aqueles sentimentos não instintivos, não apenas que manifestam e revelam o amor inato que já estava presente dentro do Yehudi, que apenas ele tem que aflorar, tem que ser trazido à tona. Nós falamos que o sentimento mais elevado é aquele que é gerado através do intelecto, através da meditação, contemplação na grandeza de Deus, e nós falamos que isso tem um alcance que chega até o mundo de Briá, mas agora nós estamos falando que em alguns raros tzadikim, eles conseguem chegar até Atzilut. Por quê? Porque eles geram um sentimento tão profundo para com Deus, ou seja, o sentimento que eles têm transcende vastamente, ele supera, excede até o temor reverencial e amor que são gerados intelectualmente. Que isso a gente tinha considerado que é de mais elevado e que chega até Briá, etc. Aquilo que foi derivado da meditação na grandeza de Deus, mas esses tzadikim conseguem transcender isso na mesma proporção, assim como o mundo de Atzilut transcende vastamente Biná e Dat, de todo o intelecto criado, e o intelecto criado, a sua captação, sua apreensão, ela para e se restringe até no Olam de Briá, no mundo de Briá, e nós falamos, portanto, que o mundo de Atzilut, ele transcende vastamente, está muito mais acima do mundo de Briá. Da mesma maneira ele nos diz que esses raros e únicos e poucos tzadikim, eles também transcendem, superam todos os outros, e eles no seu serviço espiritual a Deus estão num nível tão elevado, incomparavelmente superior mesmo daqueles tzadikim que conseguem meditar, refletir sobre a grandeza de Deus em plena concentração, com uma meditação profunda e gerar sentimentos sublimes, mas esses tzadikim que estamos tratando agora estão no nível incomparavelmente superior. E qual o serviço espiritual que coloca eles nesse patamar, nesse nível?
Isso nos explica o Alter Rebbe agora no que consiste o serviço deles, que os dá acesso até o plano infinito e limitado de Atzilut. Ela avodatam haita bibchinat merkava mamash le'en sof baruch hu velibatel elav bemetziut uleikalel beoro yitbarach הם וכל אשר להם על ידי קיום התורה והמצוות דרך שאמרו האבות הן המרכבה דהיינו לפי שכל ימיהם הייתה זאת עבודתם. Então nos explica o Alter Rebbe o que há, qual o diferencial que há de tão especial no serviço espiritual desses tzadikim destacados, únicos e raros, o serviço dessas almas de Atzilut. Eles são chamados Neshamot de Atzilut, almas que chegam até Atzilut. Então, o serviço deles está no nível de uma verdadeira carruagem do abençoado infinito. Ou seja, mais uma vez aqui o Alter Rebbe nos remete a esse conceito que já vimos outras vezes no Tânia, da chamada carruagem, entre aspas, Merkavá, o chamado veículo para Deus. Assim como o veículo não tem vontade própria, assim como o veículo não sai andando sozinho, ele vai para onde o condutor... Hoje já tem carros que seguem sem motorista, mas na verdade tem um motorista movendo-os por controle remoto. Um carro, um veículo, não é? Diferente de um cavalo. Um cavalo pode sair andando para onde quiser, um animal, mas um veículo, a carruagem sozinha, ela não tem vontade própria, ela não sai andando para lugar nenhum sem a vontade do condutor. Da mesma maneira se usava isso como metáfora para exemplificar o nível elevado, e nós vimos que os patriarcas nossos estavam nesse nível, Abraham, Yitzhak e Yaakov, e herdaram por isso esse amor a Deus de forma inata dentro de cada um de nós. Mas esse nível especial de Merkavá, de anulação completa para Deus, diante de Deus, a pessoa consegue anular por completo seu ego, suas vontades, suas paixões, seus interesses, seus desejos. Ele não tem vontades próprias, ele anula tudo isso. Sua única vontade é preencher e cumprir o desejo de Deus. Ele não tem vontade, a sua vontade é a vontade de Deus, ele está completamente anulado nesse sentido. Ou seja, ele está vivo aqui nesse mundo como um ser de carne e osso, etc., mas ele tem suas necessidades físicas, corpóreas, ele precisa comer, beber, mas na verdade todo o seu objetivo na vida, isso não só na teoria, não só como missão, não só como princípio teórico ou abstrato, mas na prática ele não tem, sabe... Ele não tem seus desejos, suas vontades, ele anulou o seu ego por completo, ele está a serviço de Deus como uma carruagem, como um veículo está à disposição do seu condutor. Ou seja, esse é o serviço espiritual dessas almas especiais, desses grandes tzadikim, que eles se tornaram uma verdadeira carruagem do abençoado infinito, de modo que sua identidade separada, eles também tem um nome, não só que tem um nome, tem sua personalidade, tem sua alma, mas a identidade separada dele se perde na dele diante de Deus, e essas almas, essas identidades são absorvidas na luz de Deus por completo, estão completamente anulados diante de Deus. Isso que se diz que é a energia de Atzilut, ela influenciará a eles e tudo que é deles, ou seja, ela envolve por completo esses tzadikim, suas almas e tudo que está relacionado a elas, isto é, afetará todas as relações e posses do grande tzadik, por meio do cumprimento de Torah e Mitzvot. E ele implementa isso, coloca isso em prática através do cumprimento de Torah e Mitzvot. Tais tzadikim espelham o que os sábios disseram, eles refletem, eles são uma extensão, eles são uma continuidade dos patriarcas, aquilo que os nossos sábios disseram, os patriarcas eram genuinamente uma carruagem de Deus, assim consta no Midrash, porque todos os seus dias, eles dedicaram toda a sua vida, os patriarcas serviram a Deus nesse nível. Alguns poucos e raros tzadikim que conseguem se equiparar e se igualar no serviço espiritual aos nossos patriarcas, que conseguem chegar a esse nível de anulação. E aqui nós vemos uma coisa
interessante que cabe observar. Nós falamos que mesmo outros tzadikim são criaturas, e toda criatura é finita e limitada. Por mais elevada que ela seja, ela não vai conseguir chegar a Atzilut, porque Atzilut, o que reina, o que prevalece em Atzilut é a luz infinita de Deus, a luz integrada com a divindade, que é infinita e ilimitada. E falamos que o finito não pode conter, captar o infinito. O ilimitado não cabe dentro do finito e ilimitado. E esses grandes tzadikim que nós falamos que eles são Merkavá, veículo para Deus, como eles conseguem chegar a Atzilut? Eles também meditam na grandeza de Deus, eles também despertam sentimentos de amor e temor a Deus, através de meditação, grandeza de Deus, etc. Mas o que os leva, o que os dá acesso a Atzilut, o que é? A anulação. Porque enquanto eles estão na sua característica básica, mesmo com grande espiritualidade, com muito amor a Deus, com grande reverência a Deus, com grande meditação, mas tudo isso ainda é finito e limitado. E, portanto, é incompatível com a Atzilut, onde lá reina o infinito e ilimitado. O que vai dar acesso a Atzilut, o que vai vincular essas almas ao plano transcendental de Atzilut, que é justamente a anulação, porque anulação significa quebrar as limitações. Na verdade, com a anulação própria, então aqui o que está em evidência não é mais a pessoa com suas características, ou a alma com suas qualidades, com suas virtudes, mas que todas elas são finitas e limitadas. Quando se fala em carruagem ou veículo para Deus, o que há presente aqui, acima de tudo, é a anulação. No momento que a criatura foi anulada, isso significa que suas limitações também foram anuladas, e então, e apenas então, ela se torna um recipiente, é possível que ela tenha acesso ao mundo de Atzilut, que é o campo do infinito, do ilimitado. Por isso, justamente a anulação que propicia isso. De qualquer maneira, ele nos falou esses grandes, enormes tzadikim que chegam a esse nível de anulação completa, algo suprarracional, transcendental, e eles se tornam como uma carruagem, um veículo anulado para o condutor. Essa anulação não é derivada do intelecto, da meditação, mas sim é uma anulação completa e total, suprarracional, assim como houve, assim como aconteceu entre os nossos patriarcas durante todos os dias da sua vida, das suas vidas. O mesmo ocorre também nesses grandes tzadikim. Pode ser que exista uma diferença, que nos patriarcas se fala que isso era uma constante. Assim foi uma constante que acompanhou eles todos os dias da vida. Tzadikim pode ser que nem sempre. Às vezes eles atingem esse nível, ou numa certa idade pode ser que atinjam, talvez isso não foi constante, sempre regular, mas no caso dos patriarcas fica registrado, porque eles eram assim, sempre foram assim durante toda a sua vida, completamente anulados diante de Deus, uma carruagem a serviço de Deus, um veículo a seu serviço. De qualquer forma, assim nos explica o Alter Rebbe que existe uma chance, existe uma possibilidade remota, quer dizer, na realidade isso é raríssimo, são pouquíssimas pessoas, pouquíssimas almas de tzadikim como esses que eventualmente ainda podem chegar a Atzilut, mas para fazer constar existe essa possibilidade.